Bom, Senhor nosso Deus, se faça presente, né, nesse momento. Venha falar a tua palavra de hoje, venha falar o que o Senhor preparou para nós nessa manhã. Sem o Senhor Jesus, nada disso tem sentido. Então, que o Jesus que a gente ama, que a gente serve, seja bem-vindo nesse momento. Senhor, que nós diminuamos para que o Senhor cresça, que sejamos cheios do Teu Espírito Santo, que as pessoas possam ver Jesus na nossa vida. Amém? Se faça presente, Deus, através das suas palavras, e que o Senhor venha trazer a mensagem ao nosso coração no dia de hoje. Amém, gente? Bem-vindas, Angélica. Tudo bem, querida? Quanto tempo? Bom, gente, então eu vou ler com vocês. Se vocês puderem abrir a Bíblia, se não, só acompanhe, tá bom? O livro de Josué, Deus anima Josué, Deus é bom, né? Depois que Moisés, servo do Senhor, morreu, o Senhor falou a Josué, filho de Num, auxiliar de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, está morto. Prepare-se agora e passe este Jordão, você e todo este povo, e entre na terra que eu vou dar aos filhos de Israel. Todo lugar em que puserem a planta do pé, eu darei a vocês. Como prometi a Moisés, o território de vocês irá desde o deserto e o Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, estendendo-se através de toda a terra dos heteus e até o mar grande, na direção do poente do sol. Ninguém poderá resistir a você todos os dias da sua vida. Assim como estive com Moisés, estarei com você. Não deixarei nem o abandonarei. Seja forte e corajoso, porque você fará este povo herdar a terra que, sob juramento, prometi dar aos pais deles. Então, somente seja forte e muito corajoso, para que você tenha cuidado de fazer segundo toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela, nem para a direita, nem para a esquerda, para que seja bem-sucedido por onde quer que você andar. Não cesse de falar deste livro da lei. Pelo contrário, medite nele dia e noite para que você tenha o cuidado de fazer segundo tudo que nele está escrito. Então você prosperará e será bem-sucedido. Não foi isso que ordenei? Seja forte e corajoso. Não tenha medo, nem fique assustado, porque o Senhor, seu Deus, estará com você por onde quer que você andar. Amém! Bem-vinda, Emily. Tudo bem, querida? Gente, agora vocês imaginem, né? Um jovem guerreiro, né? Sucedendo um experiente líder como Moisés. Porque ele estava vindo de uma sucessão de Moisés, né? Então, este foi Josué, né? Josué recebeu de Deus uma grande missão, que era conduzir o povo hebreu a conquistar a terra que foi prometida, né? Então, imagina um rapaz jovem que precisou conduzir um povo, uma nação para uma terra prometida, através de uma promessa de Deus, né, para Moisés, e ele sucedeu tudo isso. Muitas das vezes, né, nós estamos em situações onde a gente não se acha capaz por N motivos, né? Por pessoas que dizem palavras que desmotivam, por pessoas que desacreditam de você. Ou também nos vemos em situações onde você acha que você nunca vai conseguir conquistar ou almeja ter algo, mas você não se sente preparada para aquilo, né? Então, se coloque, agora vamos fazer uma meditação em cima da palavra, se coloque no lugar de Josué, um rapaz, um jovem guerreiro, onde ele não teve opção, foi lhe dada uma missão, uma ordem, onde ele precisava suceder Moisés. Olha que coisa, né? Ele também, gente, eu acredito, tá? Eu acredito que ele também sentiu pela palavra, né? Seja forte, corajoso. Então ele teve medo. Ele também, em algum momento, não deve. Ele realmente era um rapaz corajoso e forte, né? Apesar do medo, tudo, a gente vê que Deus dá para grandes homens grandes batalhas, né? Porque sabe da coragem que existe naquela pessoa. Mas, com certeza, de imediato, ele teve medo, ele teve insegurança. Por isso que Deus veio falar com ele. Falou, seja forte e corajoso, né? Dando ânimo, né? Até aqui começando, ó.
Deus anima Josué. Anima de que sentido? Falando que ele pode, que ele consegue, que ele vai, porque Deus é com ele. Ele vai conseguir porque Deus é com ele. Então, todas as barreiras da nossa vida, todas as dificuldades encontradas, tudo aquilo que a gente não se sente capaz, nós precisamos lembrar que Deus é conosco, né? Uma vez que a gente entrega a nossa vida para Jesus, Deus é conosco. Uma missão como essa exigiria de Josué muita coragem, né? Coragem, obediência, fé em Deus. Esses 3 pontos: coragem, obediência e fé em Deus. Quando Deus nos entrega algo que a gente parece que não é capaz ou que a gente não vai conseguir, também exige de nós obediência. Primeira coisa, obediência em Deus, coragem e fé. Fé em Deus, né? Porque com a fé a gente consegue caminhar, né? Ver sem crer, é a fé, caminhar, colocar o pé primeiro e Deus ir sustentando depois, né? Diante daqueles desafios, Deus não desamparou Josué. Exatamente o que Deus faz conosco, né? Toda vez que temos grandes desafios, toda vez que a gente acha que não é capaz, Deus vem dando encorajamento dentro da tua palavra, para não desamparar, né, a gente através dos desafios da vida. Porque é que nem eu sempre falo, né? Nós não somos daqui, mas nós estamos aqui. Então, os problemas da vida, eles vão chegar. Seja para o ímpio, seja para o cristão, tá? E o fato de você crer em Jesus, crer em Deus, não quer dizer que você não passará pela prova. Eu sempre falo sobre isso também, né? Mas a diferença é como Deus fez com Josué, que teve coragem, obediência e fé em Deus, né? Então Deus, diante desses 3 pontos, Deus ele não desamparou Josué, né? E derramou verdadeiramente uma injeção de ânimo naquele jovem guerreiro, né? Então Deus ele fez isso com Josué, e Deus, a gente tem que pedir esse Deus todos os dias nas nossas vidas, principalmente diante das dificuldades, diante das surpresas desagradáveis que a gente tem durante essa caminhada nessa vida. Nós temos que pedir para esse Deus, como na sua palavra em Josué, para que ele não nos desampare durante essa caminhada. Mas para isso a gente tem que ter coragem, a gente tem que ter ânimo, a gente tem que ter obediência, a gente tem que ter principalmente fé em Deus. O que acontece é que muitas das vezes nós, como seres humanos, só conseguimos ver que nós não temos, a gente põe na nossa mente que a gente não tem capacidade para algo, e a gente mesmo minimiza o que a gente pode fazer em Deus, tá, gente? Porque como eu aprendi esses dias, o que vocês veem de bom em mim, né? O que vocês estão vendo de bom em mim, o que eu posso oferecer de bom para vocês é Jesus na minha vida. Porque se tirar Jesus, meu Deus, eu não sirvo não, gente. Nada de bom fica aqui. Então, toda essa parte boa que nós temos, todos nós, quando somos cristãos, aceitamos a Deus sobre a nossa vida, tudo aquilo de bom, resplandece de bom, é Jesus, porque nós somos pecadores. Nós somos pecadores. Então, tudo aquilo de bom vem de Jesus sobre a nossa vida. Então, quando nós estamos diante de uma situação difícil, diante de um diagnóstico difícil, diante de uma situação não favorável financeiramente, diante de dificuldades, diversas dificuldades deste mundo, tá, gente? O que acontece? Nós temos a tendência a desanimar, né? Então, é como se Deus, que nem Deus passou para Josué, né? Uma missão de Moisés foi passada para Josué. E ele se sentiu, obviamente, mesmo sendo corajoso, mesmo sendo aquele jovem guerreiro, ele teve seus momentos de dúvida, ele teve seus momentos de medo, porque ele também era carne, né? Ele também estava nesse mundo. E nós também, diante de situações difíceis, a nossa tendência é ter medo, é ter dúvida, é achar que Deus não está com a gente. Isso é uma mentira, né? Mas que nós também precisamos dar um passo diante dessa situação, desse diagnóstico, de tudo isso, desse momento de turbulência. Por quê? Porque nós precisamos ser obedientes, né? Estar obedientes com Deus. Nós precisamos ter fé em Deus,
né? Para que Ele possa agir na nossa vida, nós precisamos ter coragem. E essa coragem vem de Deus, tá bom? Não é de nós. Para que a gente possa caminhar por cima desses obstáculos, vencendo esses obstáculos, né? Que faz parte da vida. Deus realmente levantou aquele jovem e o preparou para o maior desafio da sua vida, né? Que era conquistar. O maior desafio de Josué naquele momento era conquistar Jericó, tá bom? Assim como Josué, podemos tomar posse dessa palavra de ânimo e força. Exatamente, assim como Josué, por mais que no início ele teve medo, por mais que ele teve dúvida, né? Porque era algo muito grandioso, levar um povo, né? Sobre uma promessa de Deus, sobre uma terra prometida. Ele pegou aquela palavra de Deus e ele teve força, ele teve ânimo, né? Se a gente vê aqui, no versículo 8, Deus fala assim para Josué, ó: não cesse de falar deste livro da lei. Pelo contrário, medite nele dia e noite para que você tenha o cuidado de fazer segundo tudo que nele está escrito. Então você prosperará e será bem-sucedido. Deus está falando, Josué, medite na minha palavra dia e noite para que você tenha estratégia, para que eu possa te guiar, para que eu esteja com você nessa jornada, para que você seja bem-sucedido. E dito tudo isso, seja forte e corajoso. Então, gente, Deus, como Ele fez com Josué, Ele faz até hoje, né? Quando a gente fala as pessoas perecem por falta de conhecimento, é verdade. Porque muitas situações, e eu também venho, cada dia que eu aprendo mais, que eu leio mais a Bíblia e medito mais no Senhor, eu fico surpresa em como tem pessoas que sofrem sem necessidade. Porque a pessoa ela não buscou no Senhor o que Ele tinha para a vida dela. Ela foi tomando as próprias decisões, ela achou que sabia o que estava fazendo, e aí a hora que ela acordou, a hora que ela se deu conta, ela estava numa situação extremamente precária, vamos por assim, né? Da vida dela. Então, olha a situação. Deus está falando para Josué, que vai conduzir o povo hebreu para a terra prometida, que ele prometeu lá para Moisés, né? Um grande feito, a meditar na palavra dele, né? E seja forte e corajoso. Então, nessa manhã, Deus está falando a mesma coisa para nós, para mim e para vocês. Toda decisão, gente, tudo que você for fazer, tudo que você planeja fazer, todos os seus sonhos, coloque diante do Senhor. Não tome nenhuma decisão sem antes consultar a Deus. Nenhuma. Nenhuma decisão na sua vida, ela não pode ser pautada no que você acha. Jamais. Ela tem que ser pautada no que Deus tem para você. Ainda que você não entenda, ainda que você ache que Deus não está falando, Ele está. No silêncio, Deus também fala e Deus também responde. Então, qualquer decisão, independente da área, seja profissional, seja pessoal, você tem que pôr antes de qualquer coisa. Não fale com amigos, não fale, coloque diante do Senhor. Medite na palavra do Senhor. Josué estava levando uma nação, o povo hebreu, para a terra prometida. E Deus falou, medite no meu livro dia e noite. E nessa manhã Deus está falando, medite na minha palavra, busque socorro bem presente na minha palavra, busque a minha presença na minha palavra, porque é através da palavra do Senhor que nós conduziremos a nossa vida. O ser humano no geral, ao invés de a gente levar para Deus as nossas angústias, os nossos problemas, as nossas dúvidas, a gente vai desabafar com alguém, né? Problema nenhum, se aquela pessoa for de Deus, se aquela pessoa for, né? Você sabe, é uma pessoa de confiar, assim, você confia ao ponto de você ser irmãos em Cristo, vamos por assim, né? Também vai sair falando sua vida para qualquer pessoa, não é isso, tá, gente? Tô falando que são pessoas íntimas, que você sabe que tem o mesmo propósito, que vive o mesmo momento de fé com Deus, tá? Ok, mas mesmo assim essa pessoa não deve ser a primeira pessoa. Sempre será Deus a primeira a ser avisado. Se coloque diante dele tudo. E ele o melhor fará para nós. O problema é que muitas vezes ele é o nosso último recurso.
Agora não deu nada certo, nada funcionou, agora eu vou orar. Gente, não faça isso. Busque primeiro no Senhor. E eu tenho certeza que Ele vai te responder. Ainda que você não entenda hoje, você vai entender mais para frente. Então, como Ele fez com Josué, um jovem guerreiro que foi passado uma grande missão, né, para que ele levasse aquele povo hebreu. Ele virou para Josué e falou: seja forte e corajoso, porém medite na minha palavra. Josué, sendo forte e corajoso, ele é uma missão, né, que exigiu de Josué coragem, obediência e fé em Deus. E ele teve, e por isso Deus não desamparou Josué. Então, quando nós colocamos nossos anseios, nossas dúvidas diante do Senhor, e temos essa fé em Deus, e temos essa coragem, e temos essa obediência no Senhor, Deus também não nos desampara. Amém? Então, essa é a palavra de ânimo que Deus trouxe para Josué naquele dia. E Josué foi, né? Seja forte e corajoso, porque Deus sabe o que faz, Ele sabe de todas as coisas. Se Deus lhe deu um desafio, não sei o que Deus deu para você, mas você sabe. Se Ele te deu, ergue a cabeça, seja forte e corajosa e corajoso, porque Deus sabe de todas as coisas. Esse fardo, ele não é maior nem menor para você, ele é o que tem que ser, porque Deus sabe de todas as coisas. Mas Deus manda te dizer, diante desse desafio, seja forte e corajoso. Ele não vai te desamparar nessa caminhada, tá bom? Erga a tua cabeça e faça o que Deus já colocou no seu coração. Então, como já falei, Deus não nos dá um fardo maior do que possamos suportar, tá? Em 1 Coríntios 10, 13 tá falando isso, tá bom? As provações amadurecem a nossa fé e a nossa intimidade com Deus. É nas provações que nós buscamos mais do Senhor, né? Não deveria ser só nesse momento, mas nós como humanos, seres humanos que somos, nós, durante as provações, nós conseguimos ficar mais atentos o que Deus tem para nossa vida. Essa é a verdade, né? E eu tenho certeza que Josué, nesse processo da terra, passou por isso. Eu tenho certeza que ele ficou mais íntimo de Deus, né? Mas, como eu já falei anteriormente, através de obediência, através de ser corajoso e através de ter uma fé em Deus, né? Deus não desamparou Josué em nenhum momento. Mas para isso, nós precisamos buscar a palavra de Deus que nos encoraje e nos fortalece. A palavra do Senhor é a palavra que nos encoraja e que nos fortalece para as batalhas do dia a dia, para viver nesse mundo, né? As notícias boas e ruins chegam o tempo inteiro, faz parte do ímpio e do cristão, isso independe, chegará para mim, chegará para você. A diferença é que Deus não desampara os teus filhos, uma vez que nossa fé está firmada em Cristo Jesus. E também nós precisamos entender que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Romanos 10, 17. Por que Deus fala a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus? Porque se nós falamos que somos cristãos, acreditamos em Deus, acreditamos em Jesus, amém, Senhor, Deus é o Deus da nossa vida, mas a gente não abre a Bíblia, a gente não abre a palavra do Senhor, como que a gente vai passar por essa vida? Né? A falta de conhecimento, aí você perece, porque você não lê. Deus falou lá no versículo 8, não cesse de falar deste livro da lei, pelo contrário, medite nele de dia e de noite, para que você tenha o cuidado de fazer segundo tudo o que nele está escrito. Então você prosperará e será bem sucedido, não tem segredo, né? Mas o que as pessoas fazem? Não leem a Bíblia. Aí vai para o culto, vai para a missa procurando que respondam as suas dúvidas, que alguns profetas falem sobre a sua vida, né, gente? Eu creio que Deus fala, tá? Por meio de quem Ele quer. Não, eu creio mesmo. Só que eu acho que a maior revelação, e eu sempre bato nessa tecla aqui, é a palavra do Senhor, gente. Temos que meditar de dia e de noite, temos que buscar aprender, temos que aprender. Não sabe? Procura
Um irmão que sabe, procura a tua igreja, sabe? Começa a estudar em casa. Hoje no YouTube tem muitos ensinos, na internet mesmo. Tenha interesse. Quanto mais a gente se aproxima da palavra do Senhor, mais nós teremos sede desse Deus. E é isso que move a nossa vida, ou deveria ser isso que move a nossa vida. Né? Josué, para levar aquele povo escolhido, né? Pegar o lugar de Moisés, atravessar o Jordão, ele teve que ser forte e corajoso, ele teve que ter obediência, ele teve que saber que Deus não ia desamparar ele. Mas não pense que para Josué também foi fácil, foi difícil, como para mim, como para você, nas nossas missões. Talvez umas missões menores, outras maiores, mas não deixe de ser uma missão. Então, dentro do que Deus te deu, seja forte e corajoso, Deus sabe o que está fazendo sobre a sua vida. Deus não vai te desamparar, desde que você medite na palavra dele, dia e noite, para você ser bem-sucedido em tudo que fizer, né? Para a gente não perecer, né? A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Romanos 10:17. Coloca aí na sua geladeira, coloca no seu quarto, coloca no seu quadrinho. A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Junto com a fé vem a coragem, vem a obediência. Venho colocar tudo diante do Senhor primeiro, para depois, né? Não ser Deus a última opção diante das situações e circunstâncias da sua vida, mas ser a primeira, para que então Deus possa realmente agir sobre a sua vida. Tá bom, gente? Bom, diante disso, dito tudo isso, não se apavore nem desanime, né? Lá no versículo 9 está falando: não foi isso que eu ordenei, seja forte e corajoso, não tenha medo, nem fique assustado, porque o Senhor seu Deus estará com você por onde quer que você andar. Olha que magnífico, Jesus! Deus vai estar com você por onde você andar. Seja forte e corajoso, não desanime, não tenha medo. Isso tudo a gente encontra na palavra de Deus. Amém? Então, a palavra de hoje que Deus está falando, Ele vai estar com você por onde você andar. Não fique assustado, porque o Senhor seu Deus estará com você por onde quer que você andar. Não tenha medo, tá, gente? Então, isso que Deus te entregou, ou essa dificuldade que você está passando, não tenha medo. Deus, Ele vai estar com você. Basta que você medite na palavra dele, que você seja forte e corajoso, que você não desanime e principalmente que você tenha fé em Deus, para que Ele possa conduzir a tua vida, tá? E a partir de hoje, coloque tudo primeiro diante do Senhor. Amém? Não leve para ninguém, leve para o Senhor, que é o nosso Deus, que cuida de nós, que cuida da nossa família. Amém, gente? Receba da parte de Deus essa palavra, que Deus guarde a tua vida, a tua família. Eu quero orar por você, eu encerro por aqui, depois vocês meditem novamente na palavra do Senhor aí onde você estiver, na sua casa ou num tempo, que eu tenho certeza que Deus vai falar muito com você e comigo, né, no livro aí de Josué. Tá bom? E essa manhã é uma palavra de Deus, né? De ânimo para sua vida, para suas decisões, para tudo que você vem passando. Seja forte e corajoso, Deus não desampara você, tá bom? Basta que você se coloque na presença dEle. Amém? Feche seus olhos, quero orar por você, pela tua casa. Ou melhor, vamos orar juntos, uns pelos outros. Se você puder fechar os seus olhos, eu peço que vocês orem pela minha vida e pela minha família também, tá bom? Senhor meu Deus, agradeço, Senhor, por esse rico momento. Obrigada pela tua presença, Espírito Santo de Deus. Senhor, por todos que passaram e por todos que estão aqui, por todos que ainda vão ver, Jesus. Eu peço que o Senhor abençoe, guarde, proteja e dê livramento sobre essas famílias. Senhor, esteja conosco nesse dia, nessa terça-feira, que tudo que nós façamos, colocamos o Senhor à frente, Pai,
para que nós possamos sentir a Tua presença. Que todas as decisões que formos tomar a partir de hoje, Pai, que nós primeiramente consultemos o Senhor, colocamos diante do altar do Senhor, para que o Senhor, que é o Deus da nossa vida, nos dê a melhor direção, Jesus. Obrigada, Senhor, pela riquíssima palavra, pelo cuidado e pelo amor que tem tido até aqui conosco. Obrigada por esse momento, Pai. Eu oro por cada vida aqui, por cada família representada aqui. Assim eu oro em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Gente, Deus abençoe vocês. Boa terça-feira. E se Deus permitir, amanhã estarei aqui. Amém?